Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo, programa que se destina a falar sobre esportes, sobre futebol, né, e assuntos relacionados a essa área, né, que a gente gosta tanto. E estamos aqui, né, com o nosso colega aqui, o Gustavo Henrique Leal, também nosso colega aqui da Central de Notícias do Ninter. Seja bem-vindo, Gustavo. É um prazer mais uma vez você estar aqui com a gente. Valeu, Evandro. Obrigado a todos que acompanham. E vamos lá falar mais um pouco de esporte e falar agora de Atletiba, né? Programa especial aí pro Atletiba que aconteceu no último final de semana aí. A gente tem números expressivos, né? Esse clássico que tem muita história. E a gente tava conversando aqui um pouco antes, que em 2024 vão ser 100 anos de clássico, então tem muita história para contar, muitos números, né, estatística pra gente, e teve até esse jogo recente aí que, devido aos fatos, extrapolou a mídia regional e foi pra mídia nacional. Né? O último jogo não foi tão bonito quanto a gente queria, para os 99 anos de Atletiba não foi o jogo que a gente esperava, né, o final do jogo foi bem feio, agressão entre jogadores. Mas a Atletiba sempre pega fogo, né? É isso que a gente vai mostrar aqui hoje. Que pega fogo, mas pega fogo no futebol. Não é pancadaria. Futebol é um esporte, a gente tem que focar nisso, né, Evandro? Isso mesmo. A gente tem que pensar sempre na parte importante do esporte, que é entretenimento, lazer, né? Toda essa parte profissional, profissionalização do futebol. E aí, Gustavo, a gente já faz o convite aí para quem estiver acompanhando o programa, deixar uma mensagem, um comentário, enfim, né? Se você se lembra de algum Atletiba, que é uma história legal, né? Ou para qual time você torce, qual dos dois. Também. E aí, vamos então relembrar um pouquinho da história desses dois clubes. O Coritiba, então, foi fundado em 1909, né? O Atlético Paranaense logo depois, em 1924. E aí a gente tem o primeiro jogo, justamente o que se diz, né, nos registros que a gente encontrou do Grupo Helênicos, que é a fonte que a gente utilizou aqui, o levantamento do Coritiba, 8 de junho de 1924, o primeiro jogo entre Coritiba e Atlético Paranaense na história. O Coritiba ganhou por 6-3, né? Então é o que a gente encontrou de exemplo, né? Então e esse clássico ficou tão famoso regionalmente, porque as duas equipes sempre estavam se revezando na disputa dos títulos regionais, né? Sim, já estava começando ali, né, Evandro? Ali já foi o começo. E eu já vou trazer mais dados para a gente, para você ficar sabendo aí. Então são 354 jogos, se não me engano, 378. Mas enfim, são 136 vitórias do Coritiba, 104 empates e 114 vitórias do Atlético. Então são bons jogos, bons números aí, sempre marcando muito, né? Sempre chamando a atenção do público, um confronto muito equilibrado. Boas vitórias para os dois lados e muitos empates, de tanto equilíbrio. Tanto esse equilíbrio das equipes, né? Tanto seja nas disputas regionais, né? Do estadual e também dos campeonatos nacionais também, né? E aí, pra gente falar um pouquinho da história, a gente tem como primeira uma coisa que acho que é bem curioso, né? Que as duas equipes aqui protagonizaram a primeira transmissão de rádio do estado do Paraná de uma partida de futebol, né? Que foi a Rádio Clube Paranaense, que transmitiu o primeiro Atletiba em 33. E aí, o tão bacana que foi que essa transmissão, ela, além de ter sido irradiado do estádio, uma curiosidade, as pessoas foram instalados alto-falantes, por exemplo, na região central. Por exemplo, quem estava na Praça Tiradentes pode assistir, pode ouvir, né, a transmissão do jogo. E aí foi tudo muito improvisado. Lá os narradores, o narrador e o comentarista na época, eles subiram num palanque, né, para poder fazer a transmissão, meio que um tablado para eles poderem visualizar os lances, né, enxergar melhor. E eles estavam no meio da torcida, Gustavo. Exatamente. Então, tipo, a emoção já começava ali, né, no meio da torcida. E é legal a gente falar disso, porque a gente está vendo aí como esses dois clubes são importantes para o estado, né? Foram os dois que já protagonizaram o primeiro jogo, a primeira transmissão, né? Então é um futebol importante para o estado.
Enfim, vamos continuar aí, né, Evandro? E aí, Gustavo, também, só para complementar, que também, acho que é importante também na história, que um dos que estavam lá narrando, enfim, trabalhando na transmissão, foi Joffre Cabral e Silva, que depois foi um dos presidentes do Atlético Paranaense e que também foi quem criou o apelido Coxa Branca. Então, isso que eu acho que é bacana a gente citar, né? Por isso que ele tem essa importância na história. Mas aí, Gustavo, tem os jogos, né? A gente tem os dados ali dos jogos, né? Jogos que você citou, 354, enfim, entre as duas equipes. Sim. Mas aí a gente tem também os placares, é isso mesmo? Os placares mais comuns. Temos os placares mais comuns. Como é um jogo muito pegado, a gente tem o placar mais comum, que aconteceu quase 49 vezes, quase 50 vezes, que foi o resultado da última da semana passada, que foi 1-1. Então aconteceu 49 vezes 1-1, de tão pegado que é esse clássico, tão difícil que é. 33 vezes 2-1, 0-0 e 1-0. Foram esses resultados. É um balanço assim bem diferente, né? Vai tendo muitos resultados, vai modificando bastante. E a gente teve 29 vezes apenas 1-0 para o Atlético, né? Enfim, são esses os dados. Esse que eu falei, o 2-1 e 1-0, 33 vezes para o Coritiba e 1-0 aconteceu 29 vezes para o Atlético. Então a gente teve alguns placares aí magrinhos, né? Os que mais se repetem, né? E por incrível que pareça, 49 vezes o empate, né? Igual eu falei, o equilíbrio se mantém firme. E aí a gente pode falar que a vitória mais larga também, o Coxa pode se gabar desse feito, que foi em 1959, 6-0 no Atlético. O Coxa também pode se gabar do maior público, em 1978, que foram 55.164 torcedores no Couto Pereira acompanhar o jogo. Então é uma marca, são marcas boas. Número bacana. Quase o número do Maracanã. O torcedor do Atlético não vai gostar, é claro, dessas, mas é o que a história nos traz, né? A vitória do Coxa por 6-0 e um público bom no Couto Pereira, quase 60 mil pessoas, 55, mas quase 60, né? Mais 5, 60 mil. Um bom público que a gente... Assim, é difícil ter um público desse, né? O jogo tem que ser muito bom para um público desse. E também, 78, depois a gente vai falar que foi o clássico das multidões. Depois a gente vai falar um pouco mais. E aí, Gustavo, a gente tem também os artilheiros aí. Quem que são os artilheiros desse Atletiba aí que a gente pode citar ali? Os artilheiros começam primeiro com o Coritiba, com o Neno, nos anos 40 e 50. Então acho que os torcedores mais jovens do Coxa aí não devem lembrar muito, porque é lá de 40. Eu não lembro, mano. Eu já nem sabia, tive que estudar pouco. Não é da nossa geração, eu tive que estudar um pouco. Mas ele tem 20 gols no Atletiba, o Neno aí. E do Atlético é o Jackson e o Marreco, com 15 gols. Esses aí são, acho que, um pouco mais recentes. Não sei dizer a data específica aqui, mas eles não são tão antigos quanto o Neno. E eles têm, cada um, 15 gols aí nos Atletibas. São os números legais. Daí a gente tem também as séries invictas. Quais são, Gustavo? A maior invencibilidade do Coritiba foi de 31 de agosto de 77 a 7 de outubro de 79. Não, e 7 de outubro de 79. 2 anos aí de... Pois é, isso aí. Vida. E do Atlético são 16 jogos entre 7 de outubro de 79 e 3 de julho de 83. 4 anos de... 4 anos. Quase 4, né? Exatamente. Porque de outubro a julho, então a gente... É um placar que vai se desenvolvendo, mas que o futebol foi se desenvolvendo junto também, né? É bom lembrar disso. O futebol estava se desenvolvendo também, por isso às vezes acontece essas espaçadas, né, de invencibilidades e tudo mais, enfim. E também vai do momento, né? Vai do momento, exatamente. E aí também, Gustavo, vamos falar um pouquinho desses 10 maiores clássicos, né? A gente tem aí entre Atlético e Coritiba, e que a gente estava falando anteriormente de 1978, que foram as finais do Paranaense, nos dias 10, 13 e 17 de dezembro, né? Antigamente as datas eram um pouco diferentes. 3 partidas. 3 partidas, né? Era decidida a final. E aí, né, depois de 3 empates sem gols, né, que o Furacão acabou dominando o campeonato todo, não conseguiu superar a defesa do Coritiba, né? E foi marcado por um clima tenso, né? Naquela época já, né? Então, decisão nos pênaltis,
o goleiro Alviverde Manga, né, que defendeu 2 cobranças e ajudou o time a levantar o caneco. E aí o Gustavo já havia falado também do público, né, então isso que a gente pode citar um dos... Lembrando que também a fonte, né, a Gazeta do Povo, que a gente, para poder fazer esse compilado desses números. E aí, Gustavo, a gente tem mais um, que é um chocolate de Páscoa. Chocolate de Páscoa. Foi 5-1 pro Coritiba em 1995. E por que desse nome? Porque o atacante, o Brandão, não lembro se ele era atacante, eu não pesquisei. Mas ele puxa a comemoração Coelhinho de Páscoa. É uma doideira aí, né? Provavelmente estava próximo da Páscoa, data, e puxou uma comemoração estranha, diferente, né? Enfim, foi esse aí. Ele foi detonado pelo grupo do Petralha lá alguns tempos depois, marcou 3 gols, enfim. O Brandão lá tirou uma onda legal. Eu acho que a galera não deve ter gostado. E curioso que essa época aí também... Foi o ano de 95 é muito marcante, né, pro Atlético, né? Sim, então isso... É verdade. A equipe não vinha bem, e aí acabou tendo alguns insucessos, né, nos campeonatos da época. E aí a gente tem um amistoso, né, e que a gente pode citar, explosão de rivalidade em 1927. Já voltamos no tempo lá de novo. Voltamos na cápsula do tempo. E o Atlético ganhava, né? Praticamente vinha a loja de calçado Fox, né? Propôs uma disputa de amistoso. Tinha dado em 1-1 em 1925, mas em 27 o Coritiba acabou ganhando por 1-0. E o Atlético, recém-fundado, ganhava de todos, menos do Coritiba, né? Então, acho que vários empates aconteceram, né? Em mais de um amistoso, então a gente pode citar. E também confrontos que terminaram, um dos jogos terminou em 4-4. Então, essa disputa aí já tinha desde a década de 20. E aí a gente também, não falando só de paranaense, a gente também tem essa rivalidade em nível estadual, voltando a 1995, Gustavo. Exatamente. 1995 acho que é o próximo. Acho que agora o próximo é o passaporte para o Nacional, não? É da Série B. Isso mesmo. A Série B, como você acabou de falar, né? O campeonato, a rivalidade não se dissolve só no Paranaense, se dissolve em amistoso, campeonatos brasileiros, Série B. E aí, na Série B, a gente teve um jogo histórico também. Você vê como foge bastante dessa zona, né? E foi um 3-0 pro Coritiba, em cima do Atlético, que garantiu a volta do Coxa à Série A. Então, ficou um gosto amargo pro torcedor do Atlético aí. E quem fez os gols, né, foi o Alex, o Auri e o Pachequinho. O torcedor lembra aí do Pachequinho, ex-treinador. Foi importante nessa conquista aí do Coritiba em cima do Atlético, voltando à Série A, né? E esse Alex é o Alex Grandido do Coritiba, que estava começando nessa época. Exatamente, que estava ali no início e daí já estava ajudando o clube aí, né? Por isso que é ídolo hoje, né? Enfim. E aí já vamos pro próximo jogo, né? Que é o primeiro caneco na Arena. Isso, e aí, Gustavo, já é na nova reforma, né, da Arena, né, nos anos 2000, que o Atlético venceu, ganhou do Coritiba. Era agora me foge o nome do técnico, mas foi a primeira decisão na Arena, né? E o Atlético acabou... jogava pelo empate, mas saiu atrás. E aí acabou... né, o Gustavo acabou fazendo o gol aí, o zagueiro, que é um dos ídolos, né? Do Atlético também, né? O Gustavão aí, que acabou fazendo gol de cabeça. E, enfim, nos anos 2000 que o Atlético acabou vencendo, né? Esse Paranaense. Mas retornando no tempo, a gente tem mais uma história legal aí pro povo que não sabe, que é 1-0 do Atlético em cima do Coxa, no Campeonato Brasileiro de 1996. Que daí tem uma história divertida, que o atacante do Atlético era o Oséias, Evandro. E aí o Oséias não estava vindo muito bem, e a torcida do Coritiba começou a pegar no pé do Oséias. E no final do jogo o Oséias meteu um gol, que foi o gol da vitória, do 1-0. E aí o Oséias foi pra galera, né? Foi se divertir. E aí ficou conhecido como Homem-Aranha Oséias, porque ele escalava as grades ali pra comemorar, né? Você sai comemorando, ele vai lá na galera, escala a grade e fica aquela festa. Coisa que hoje já, né, se o jogador for subir, escalar, enfim,
já não tem pode mais. Pode tomar cartão amarelo. Exatamente, enfim. já leva o cartão amarelo. Mas também não tem mais, né? Não tem mais grade na arena. Sim. No Couto Pereira também não, né? Então ficou marcado o Oséias nessa daí. Legal essa curiosidade de lembrar. Né? Do o Homem-Aranha Oséias. Isso aí. E aí, Gustavo, a gente tem na década de 90 também, nos anos 90, o último Atletiba raiz, né? O Atlético jogava por empate para ser campeão e saiu na frente com o Dirceu. Pachequinho empatou e Berg virou, né? Entrou em ação o imponderável Berg, que fez um gol contra, dando o título ao rival em pleno Couto Pereira. Então, deu esse azar aí. Exatamente. Né? Apesar do Berg ter feito o gol, né? Acabou fazendo o gol contra. E aí, Gustavo, a gente tem uma super final no ano de 1968, um jejum. O Coxa estava 8 anos na fila para pegar esse título aí e jogava por um empate. Tava 1-0 pro Atlético, quando que no último lance, Evandro, na última bola, o Paulo Vecchio empatou pro Furacão, que foi rebaixado em 67, e tinha Dorval, Bellini, Djalma Santos e Zé Roberto no time também. Então aí acabou acontecendo isso aí, uma história, um título aí que ficou marcado. Depois o Atlético foi rebaixado e o torcedor acho que não gosta de lembrar dessa, mas deu o título pro Coritiba e depois no mesmo ano acabou sendo rebaixado. No mesmo ano não, antes, né? Em 67 foi rebaixado e daí em 68 o Coxa ganhou o título em cima deles. E curioso, Gustavo, 2 nomes ali que a gente viu ali na verdade, o Djalma Santos, né? Um jogador aí que foi grande estrela das seleções brasileiras aí. Exatamente. E aí a gente tem um jogão em 71, né, também pelo Paranaense, um dos atletibas mais emocionantes da história, né, inclusive pelo lado do Coritiba, né, o Coxa abriu o placar com o Lucas, o Furacão teve um pênalti a seu favor e Nilson errou. Passarinho ampliou e quando parecia que a vitória viria fácil para os Coxa Brancas, Nilson fez 2 e empatou. Depois Valtinho pôs para o Rubro Negro na frente e Nilson fez o 4º. E o Paulo Vecchio acabou fazendo esse terceiro gol do Alviverde. Então, vitória pelo lado do Alviverde. E aí, mais recente, em 2017, né, já na era das transmissões via internet. Esse aí já é, pra galera mais recente, já vai lembrar. Já é mais recente. A gente teve um Atletiba no YouTube, Gustavo. Sim. Fala um pouquinho sobre... É engraçado, Evandro, porque a gente fala que a gente teve, mas não teve, né? Não teve. Então, explicando pra você por que não teve. Porque o Coxa e o Atlético entraram numa disputa ali com a Federação Paranaense sobre as transmissões, né? E não se acertaram na venda de direitos das transmissões, nenhum dos clubes se acertaram. O que os clubes fizeram? Levaram as 2 transmissões para o YouTube, para a transmissão do YouTube deles próprios. Então o Atlético transmitia do lado dele e o Coxa transmitia do lado dele. Na TV Atlético, TV Coxa, enfim. Só que daí, quando ia começar o jogo e tudo mais, a Federação Paranaense não autorizou, porque tinha alguns jornalistas não credenciados e tudo mais, gente demais no campo, a Federação não autorizou o jogo, e aí ficou marcado o quê? Que os jogadores não aceitaram a ordem, não gostaram, mas não houve jogo. E aí eles foram de mão dadas, todos juntos ali, agradecer a torcida e ficou por isso mesmo, né? Se despedir da torcida e não teve jogo, acabou não tendo jogo. Foram pro vestiário e não vamos jogar. Ficou marcado que eles se uniram, agradecendo a torcida e não teve jogo que a federação não permitiu por conta de transmissão, né? E por conta de problemas com credenciamento da imprensa e tudo mais. E fica marcado, né? O clássico é tão forte que até quando não tem jogo, fica marcado na história. É todo um aspecto de negociação, de contratos, que envolve essa questão dos direitos de transmissão, a lei do mandante. E a gente falava da evolução do futebol, né? Essa é a evolução, né? Quando a gente falava ali de 68 vindo pra cá, as coisas já começam a ficar um pouco mais burocráticas, né? O futebol vai se desenvolvendo, né? E essa é um exemplo, né? É um exemplo, a possibilidade de transmissão via internet. Então, acho que os clubes aí tentando promover a transmissão. E aí também, Gustavo, a gente tem os craques aí, os jogadores, né? Que jogaram pelos 2 lados, tiveram... Sempre tem aquela questão, né? O jogador vai jogar no rival, né? É criticado, enfim.
Mas... Que tiveram a honra de vestir as duas camisas. Pelos dois lados. Né? Às vezes o torcedor não entende, mas é isso. O cara vestiu a camisa de um lado e vestiu pro outro também. Sim. A gente vê inúmeros casos do futebol brasileiro. Sim. E a gente começa com um jogador que até, inclusive, ele está sendo especulado até para jogar no Operário, né? Eu vi alguma notícia semelhante a isso. Exatamente. Mas ele foi revelado no Coritiba. O Adriano, lateral esquerdo, que passou pelo Barcelona, né? E joga pelas duas laterais. Ele que é considerado uma das maiores revelações, né, da equipe paranaense na história do Coritiba, né? Ele se destacou, foi para o Sevilha, jogou no elenco do Barcelona, conquistou vários títulos e foi anunciado pelo Atlético, né? Alguns anos atrás, acabou causando um pouco de revolta dos torcedores coxa-brancas. Mas... a gente vê, né? Essa passagem foi curta do Adriano, mas aí a gente tem outros jogadores também, Gustavo. A gente tem, por exemplo, o Rafael Veiga. Que... Exatamente, o Veiga foi revelado pelo Coritiba, só que... E logo depois que ele foi revelado, ele foi contratado pelo Palmeiras, que é o time dele hoje, que hoje ele ganha Libertadores pelo Palmeiras, ganha Libertadores, ganha o Campeonato Brasileiro e tudo mais. Só que quando o Veiga estava no início ainda, depois da contratação... no Palmeiras ele estava buscando espaço e surgiu uma proposta do Atlético. E daí ele foi revelado pelo Coxa, jogou pelo Palmeiras, voltou para o Atlético, no empréstimo. Deu certo, deu destaque e voltou para o Palmeiras para ser titular, né? Então a gente tem aí um grande jogador hoje, referência em nível nacional, né? Que se fala muito em seleção brasileira. Especulado na seleção. Pena que ele teve uma lesão, né? Exatamente. Então... Que jogou pelos dois, né? Basicamente um revelou, depois ele vai para o Palmeiras. Mas o estouro dele, que é onde ele se lança mesmo, é realmente no Atlético. Então foi com o título da Sul-Americana, né? Exatamente. Recordo que foi e o próximo é um nome legal, né, Evandro? É o Tostão. Nome conhecido, né? Nome conhecido. Campeão da Copa de 70. Ele que foi contratado logo após o título do Coritiba em 85, brasileiro, para disputar a Libertadores. Ele foi ídolo no Cruzeiro, mas foi um dos grandes reforços, né, do Coritiba para disputar a Copa Libertadores. Ficou até 92 e a torcida teve muito carinho por ele, né, e acabou, depois desse término do contrato, ele acabou indo para o Atlético, que gerou também revolta do lado dos torcedores coxa-brancas. E aí a gente tem um goleiro. Tem um apelido diferente, Mão de Anjo. Mão de Anjo. E ó, eu vou ler o nome dele aqui, talvez exatamente, eu lembro pelo apelido de Mão de Anjo, não lembro pelo nome, é o Roberto Costa, que foi um dos maiores goleiros da história do Atlético. Ele atuou em 78 e 81, e a mesma coisa, né? O contrato acabou e depois ele foi jogar pelo Coritiba. Né? Uma história parecida com o do Tostão, o contrato acabou, precisou de um clube, foi lá e trocou, né, os times aí. A galera hoje em dia não gosta que faça muito isso, né? Mas você vê que antigamente era um pouco comum, né, Evandro? E o próximo é um nome conhecido aí da torcida Coxa Branca, que é o ex-técnico do Coxa, né? Foi técnico do Coxa alguns tempos atrás, que é o Pachequinho, né? Gustavo, ele que foi um dos maiores ídolos da história do Coritiba, né? Foi revelado do lado alviverde e foi um dos maiores goleadores. Em 97, foi anunciado pelo Atlético, acabou sendo chamado de traidor pelos torcedores do Coxa, e no ano seguinte entrou pelo Paraná Clube, outro rival do Coritiba e do Atlético, né? Então exatamente. E detalhe que ele, logo depois de, né, acabou seguindo esse trabalhar comissões técnicas de futebol, né, como treinador. Então acho que é muito bacana a gente citar e relembrar. Ele que também assumiu o Coritiba em momentos difíceis. Sim. Geralmente como auxiliar técnico, ele acabou... Né? Às vezes o treinador era substituído, vinha de maus resultados, ele assumia. Por muitos anos ele acabou tendo essa função lá dentro do Coritiba. Muita gente pedia para que ele fosse logo contratado como principal, né? E daí eu não consigo me recordar, mas acho que ele foi contratado como principal, mas não vingou. Foi exatamente isso, não foi algo parecido. Foi. E então esse é um dos ídolos aí que jogou nos dois clubes. Exatamente. E aí a gente tem também um cara que fez sucesso, um centroavante. Lima, exatamente. O Lima, ele foi revelado pelo Coritiba. Em 2003, ele foi o artilheiro do clube, né? Marcou muitos gols.
Mas é aquilo, né? Não deu certo, não é que não tenha dado certo, né? Ele rodou, né? Foi pro Cruzeiro, Braga de Portugal, e daí logo depois, em 2005, ele volta e assina com o Atlético. Então foi um bom centroavante pro Coritiba, né? Não que não tenha dado certo, né? Foi artilheiro, marcou gols pelo clube, só que aí saiu, rodou, e aí o cara roda, né? Você vai jogar em outros times, igual eu falei, você vai jogar no Braga, vai jogar no Cruzeiro. Em 2005 ele acaba voltando e se acertando com o Atlético, né? Às vezes não é nem o que o jogador quer, né, Evandro? Mas às vezes o que a carreira pede, né? Um cara rodou e precisava de um clube, voltou pro Atlético. E aí o próximo que a gente tem aqui, Evandro, é o Sandoval. Sandoval. É um nome diferente, hein? E aí, só pra gente pegar uma lembrancinha aqui, já vou falar um pouquinho do Sandoval. O Lima, é bom, ele decidiu um campeonato paranaense, então, numa disputa de pênaltis na arena. Sim. Então, tipo, envolve muito as duas equipes aí, né? As duas equipes, e ele é relembrado também, a torcida relembra muito, né? Principalmente do Atlético Paranaense, lembra porque ele fez o gol que deu a final, a chance de final da Libertadores do Atlético, a primeira em 2005. Sim. Então, contra o Chivas Guadalajara. E aí o Sandoval, ele foi contratado em 98, né? Ele já tinha um histórico, Guarani, São Paulo, Internacional. Ele foi no grande destaque do Coxa, né? No Campeonato Brasileiro daquela temporada. Mas, em 99, foi pro Atlético, né? Então, não conseguiu repetir esse bom desempenho. Sim. Né? Às vezes, acaba indo bem num lado e no outro lado... Exatamente. É o que a gente mais tá vendo aqui, né? Histórias que parece que alguns jogadores nasceram para jogar de um certo lado, né? Porque eles tentam em um, não dá certo, aí vai pro outro, dá certo, ou vem num, dá certo, vai no outro, não dá certo, enfim, fica rodando bastante, né? E o último, Evandro, que eu vou citar aqui, é o Marcão, que hoje é treinador do Paraná, nos dias de hoje, né? Hoje é o atual treinador do Paraná Clube, mas o Marcão foi revelado pelo Curitiba, ele era zagueiro e lateral, atuava nas duas ali, e não se destacou se destacou poucas vezes, né? E foi parar no Atlético. Depois passou por algumas equipes menores, tudo mais, rodou, né? Como a gente já tinha dito antes do Lima. E foi parar no Atlético e hoje é considerado um ídolo do Atlético, né? Ele chegou ali nas temporadas de 2004 e 2005. E é considerado um ídolo do Atlético até hoje, o Marcão, hein? Ele jogou... Jogou em grandes clubes, né? Jogou no Palmeiras e no Internacional. Isso, são os dois times aí que ele passou. E ele jogava lateral esquerdo e de zagueiro pelo lado esquerdo, né? Exatamente. Daquele famoso 3-5-2. E aí, Gustavo, a gente rodou todo essa história. A gente teve aí, há uma semana, a gente teve o Atletiba, né? Na Arena da Baixada. Sim. Que terminou empate em 1-1. A gente teve os gols marcados pelo Caio César, né, que é uma das grandes revelações do Coritiba, e o Pablo, que é o artilheiro dessa temporada do Campeonato Paranaense. Sim. Até estava ali entre os artilheiros do Brasileiro desde o início do ano, mas foi superado pelo Soares, né, nessa ascensão. Mas aí a gente teve as informações e o que a gente foi apresentado também, né, pelo jogo no último Atletiba, foi um Atletiba muito equilibrado, né, de, claro, rivalidade, e claro que também teve uma torcida só também, né, do Atlético, mas que foi marcado, tristemente, né, pela briga, né, entre os jogadores. Exatamente. Lá no final do jogo, e aí, se Gustavo puder falar um pouco aí... Era o que a gente abriu falando, né, Evandro? Que Atletiba pega fogo, mas tem que pegar fogo no futebol. Na bola. Em outra coisa não tem graça, Atletiba, né? Em briga, essas coisas não tem graça. Mas foi um jogo bom, apesar da briga, né? Vamos focando um pouco no jogo. Foi um bom 1-1, né? As duas equipes chegaram com perigo, teve bola na trave. Foi um jogo bem feito pelas duas equipes, né? Só que aí... num lance, já faltando 2 minutos para acabar, parecia que o jogador Terans do Atlético se estranhou com o Márcio Silva. Não gostaram nada disso, nenhum dos lados gostou, aí chegou o atacante do Coritiba, o Aleph Manga, deixa disso e chegou empurra, e aí o tempo fechou, né? E o tempo fechou,
O juiz nem chegou a terminar o jogo, ficou como suspenso. A federação ainda não deu uma resposta, né, se vai ter punição para esse jogo, mas os jogadores ficaram suspensos, depois o juiz foi na súmula. A gente teve do Atlético, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho, Christian e o próprio Terence, que começou ali a confusão. E no Coritiba a gente teve expulso também o técnico Antônio Oliveira, o próprio zagueiro Márcio Silva, que também começou a confusão ali, o Aleph Manga, que veio logo em seguida para não sei para quê, do deixa disso e entrou, e o Fabrício Daniel também do Coritiba, né? Um triste episódio. E a gente tem que destacar que era um jogo de torcida única também, né, Evan? Não teve provocação... Claro que tem provocação, mas não teve provocação entre as torcidas no estádio, né? Foi diretamente uma provocação dos torcedores. A gente contou com 9 expulsos, né, desses todos que eu acabei de citar. Mas apesar de tudo isso, o público apareceu para ver um bom jogo de futebol, né, Evandro? Foram 29.788 pessoas dentro da Arena da Baixada no último final de semana, no último Atletiba, que vai se repetir mais vezes, né, durante o ano, agora pela Série A de novo, né? Os dois clubes vão se enfrentar, talvez uma possível final de Paranaense ou numas quartas ou semis, mas a gente espera que o que seja mostrado seja o futebol, né, novamente. E que não essas cenas lamentáveis. A gente tem que prezar pela não violência, exatamente, né? A gente não pode, pelo clima de paz nos estádios, né? Acho que a gente precisa ter uma cultura de educação e de paz, né? Acho que isso é a mensagem que a gente queria trazer. E falar um pouquinho da história, né? Desses dois clubes. Acho que é bacana a gente relembrar esses fatos históricos, né? Esses jogos. E a gente vê também que um campeonato paranaense sempre muito equilibrado entre as duas equipes, mas esse ano aumentou o nível também. Sim. Acho que mais difícil, a gente difícil não vê. Teve não tá tendo aqueles placares de goleadas que a gente viu agora há pouco de 1900, né? Acho que os dois clubes estão bem, estão se estruturando muito bem. O Atlético não tem o que falar, né? A Arena, os jogadores que são contratados, nomes como o Filipão, Fernandinho, né? São nomes, assim, extraordinários. E o Coritiba está se ajeitando agora. O Coritiba está se encontrando no campeonato, está conseguindo achar bons nomes. O próprio goleiro Gabriel, o Aleph Manga é um bom atacante, tem resolvido bem de jogos, está trazendo nomes fortes como o Rodrigo Pinho agora para ser atacante, nomes conhecidos, Vitor Luiz, e o Atlético também. Então os dois times estão se adequando, né, ao novo futebol, à nova era. Tanto que até o Atlético mudou o escudo e agora, por tradição do Coritiba, o Coritiba tem essa tradição de também mudar o escudo. Estão inovando para novas eras e o futebol vai evoluindo como antigamente também vinha. Né? É isso aí. Então a gente tem essas modernizações, né, dos clubes, né, e inclusive até essa semana, essa semana eu vi que existe uma proposta de modernização também do Couto Pereira, um projeto, enfim, né, mas já apresentado para o prefeito, né, então mas vai passar por todo um processo de urbanização. Sim, assim, influencia, né, todo esse processo. Mas acho que é isso, né, Gustavo, sim, que a gente tinha para falar um pouquinho dessa história, né, desse confronto, desse duelo, né, entre as duas equipes, né, para a gente retratar um pouquinho desses jogos, esses jogadores que marcaram história entre os clubes e os diferentes desfechos, né, digamos assim, que teve também diante do último clássico, né, que teve bastante repercussão na mídia. E vamos ver, né, como vão ser os próximos jogos, né, e que vão acontecer, né, no Campeonato Paranaense, a possibilidade das duas equipes se enfrentarem nas fases finais. Então, Gustavo, te agradeço por estar aqui nessa edição do programa Entre no Jogo, né? Obrigado aí por deixar como sugestão esse tema, foi legal a gente falar. E a gente se vê então num próximo programa aí, né? Junto com a Dani também, junto com o nosso colega Flávio aí, que também tá junto com a gente aí no programa. E agradecer aí o Arthur também, que fez a transmissão aí pra gente. Exatamente. E
Até a próxima, né? Até a próxima edição. Até a próxima, Evandro. Muito obrigado. E a gente quer destacar aqui que não torce para nenhum do lado, né, Evandro? A gente está aqui só trazendo para a galera aí. Então, mas é isso. Muito legal, igual você falou. Até a próxima para tratar mais sobre futebol e sobre esportes. Até a próxima edição, então. Rádio Ninter, rádio que toca conhecimento.